Em nome de Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Esse é o texto básico para a nossa breve meditação na noite de hoje, da noite do culto da família. Como todos nós sabemos, família é uma instituição divina. Por isso que tantas lutas, tantas batalhas. Mas a família não será extinta. Amém. A igreja é composta de famílias. E a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Glórias ao nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual, como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Aleluia. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso, a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será desapontado. Amém? Quem nela crer não será desapontado. A gente vê nesse texto o cuidado do Senhor, o cuidado que Ele tem conosco. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens inspirados por Deus. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia não é um livro religioso, mas a palavra de Deus. Agora, você não vai encontrar na Bíblia Jesus ensinando de forma sistemática ou específica sobre a família. Porém, tudo que Jesus ensinou são princípios essenciais, aplicáveis a todas as áreas da vida, inclusive como se construir ou constituir famílias saudáveis. Amém? Se queremos ter uma vida saudável, precisamos então procurar viver conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras. O tempo pode passar, a tecnologia pode se desenvolver da maneira que for, mas a palavra vai continuar eficiente. A palavra vai continuar com o mesmo poder. A família deve ser um lugar onde prevaleça a paz, onde prevaleça o bom senso, onde haja a prática de pedir perdão, de liberar perdão, onde estejamos ensinando aos nossos filhos o respeito ao próximo, o amor ao próximo. Com licença, muito obrigado, desculpe. Coisas do dia a dia, do relacionamento familiar. E eu tenho dito aos irmãos que a família
é o primeiro e mais importante laboratório para a vida. É o primeiro campo missionário. É na família onde as dores são enfrentadas, onde as perdas são lamentadas, onde os ganhos são celebrados, onde os planos, né, eles são compartilhados, os propósitos, aquilo que almejamos. E nós sabemos que a família cristã enfrenta aflições, enfrenta dúvidas, dificuldades diversas, problemas, e nunca encontraremos uma família perfeita. Eu ressalto isso porque é preciso que estejamos plenamente conscientizados de que o fato de estarmos em Cristo e de procurarmos viver conforme os seus princípios não nos torna imunes às lutas, às batalhas. A família onde cada pessoa é diferente, sim, porque mesmo gêmeos parecidíssimos, univitelinos, são pessoas diferentes. A ciência hoje comprova que não existe duas pessoas exatamente iguais. Vejam só, Deus ele é o Criador absoluto. Deus não precisa repetir nada. Aí eu estou me lembrando agora que há muitos anos, né, eu não vou dizer o nome da fábrica, uma determinada fábrica de veículos, né, eles estavam houve uma publicação, onde depois de determinado tempo eles tinham que voltar com relação, naquela época, à buzina dos carros, né, ao tom da buzina, porque eles esgotavam. E aí tinha que voltar, tinha que começar a repetir. Deus não se repete. Aleluia. É por isso que cada pessoa é uma obra-prima de Deus. Você pode achar alguém muito bonito ou muito feio. É o seu modo de ver. Agora, eu entendo que para Deus todos somos bonitos, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Não é verdade? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nunca encontraremos uma família perfeita. Afinal de contas, somos imperfeitos. É por isso que nós somos a igreja militante, irmãos. Igreja militante. A igreja triunfante é aquela que já está com o Senhor. Aí a pessoa diz assim, mas a igreja é tanta luta, tanta dificuldade, tanto problema. Ué, o que é que você quer o quê? De uma instituição que é composta de homens, seres humanos imperfeitos. Você quer o quê? Que haja uma unidade? Deve haver uma unidade no que diz respeito à palavra, aos princípios. De repente o cara não gosta dos cabelos brancos, ou tudo cabelo marrom, vermelho, sei lá. Cada um é diferente. Mas nós amamos ao mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus. A palavra nos ensina que precisamos amar uns aos outros. E o respeito um ao outro começa dentro de casa. Ó, irmão, lá em casa éramos 4 homens. Eram 5, né? O Senhor levou o mais novo, então 4. Né? 4. Imagine 4 homens. E a gente morava numa casa que não tinha quintal. Era um corredor. E a gente brincava naquele corredor. Agora imagina ali, brincava, brigava. 4 homens. Né? Não tive nenhuma irmã. E ali? O que é que tinha que prevalecer? Não é a vontade de um ou de outro, mas o ensino. Quantas vezes chegava e dizia assim, não, foi que vocês brigaram, mas o que foi que aconteceu? Vai lá, pede desculpa um ao outro. Lá em casa a gente nunca deixou de falar um com o outro, não. Não tinha esse negócio, não deixar de falar. Tá doido, rapaz. Nem de brincadeira. Era assim. Quer dizer, o ensino.
Isso complete a gente. E aí, eu criei os meus filhos da mesma maneira. E os meus filhos estão criando os filhos deles, ou seja, os meus netos, da mesma forma. Então, meus amados irmãos, a gente tem que entender que pessoas diferentes podem conviver bem. A família, se a família estiver firmada na rocha, será uma família forte. Consequentemente, uma igreja forte. Uma igreja que vai resistir às dificuldades, às tempestades que virão. Amém? Agora, quando nós entendemos essa realidade, que é uma realidade tão simples, nós podemos enfrentar as dificuldades na certeza absoluta de que a presença do Senhor faz a diferença. Porque nós abrimos o nosso coração, reconhecendo que somos imperfeitos, mas servimos a um Deus perfeito. Temos uma palavra que é verdadeira, que é perfeita. Temos a presença do Espírito Santo. Isso não nos faz no sentido de melhores do que os outros, para a gente estar dizendo, eu sou melhor do que você. Não. O Senhor nos dá uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade de testemunhar, onde quer que estejamos. É verdade, testemunhar onde mora, na rua, no trabalho, onde quer que esteja. Amém? Agora, sabemos que Deus está agindo. Olha, irmãos, mesmo quando o resultado não é aquele resultado que gostaríamos, que esperávamos, Deus está agindo. Deus está fazendo o melhor. A gente não consegue ver, porque a gente só vê o aqui e agora. Você tem a sua agenda de amanhã, eu também tenho a minha. Quem garante que a gente vai cumprir? Terminamos o dia. Vamos fazer uma análise do que foi hoje. Aí na sua mente, o que é que foi feito hoje? Tudo que você planejou saiu exatamente como você pensava que iria sair? Como foi planejado? Eu creio que não, nem tudo. Conseguiu realizar todos os itens? Nem todos. É por isso que fixar o olhar em Cristo é uma regra básica para que estejamos na presença do Senhor, sem nos deixar influenciar pelas palavras, atitudes do nosso próximo ou do nosso irmão. Entenderam? É por isso que o Senhor nos ensina. Aí a pessoa se entristece, eu vou para outra igreja, é um direito que tem. Agora vai chegar lá, vai ter que começar do zero, conhecer tudo de novo. Eu me lembrei agora de uma determinada pessoa, não era evangélica, mas um colega, disse, rapaz, eu morava em tal lugar, e eu achava que o problema era daquele prédio. Aí fui para outro prédio. Rapaz, agora eu cheguei à seguinte conclusão, que os problemas que tinha no outro, tem no outro também. Eu digo, claro, são pessoas, meu filho. Ser humano. Ser humano. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando a gente fixa o olhar em Cristo, as palavras e atitudes que são contrárias aos princípios bíblicos não nos atingirão, porque o nosso olhar está fixo em Cristo, como diz o texto bíblico, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vai olhar para quem tem defeito? Quem está aqui na frente sempre está em destaque. A roupa não combina. O cabelo não está bem penteado. Isso, aquilo. Sim. Mas qual é o objetivo? Celebrar o Senhor. Louvar o Senhor. Adorar ao Senhor. E em nosso texto básico, o apóstolo Pedro, ele nos mostra que o crescimento espiritual ocorre como consequência do abandono dessas coisas. Como abandono do pecado. Como abandono dessas coisas, dessas picuinhas que impedem o nosso crescimento espiritual. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Eu estou voando. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Agora, sendo a família
o primeiro e mais importante laboratório para a vida, é essencial a influência através do testemunho comportamental do crente. Eu tenho dito aqui, porque de vez em quando eu escuto o seguinte: olha, não vou mais para as festas da minha família. O negócio lá é bagunçado, é assim. Eu digo, ué, estou certo, pastor? Eu digo, erradíssimo. Mas lá só tem bebida, música que eu não me sinto bem. Não. Vai lá, toma seu Guaraná. Não, só tem bebida, tem água. Toma água. Mas tem a música que eu não gosto, que eu gostava antes. Vai lá e fica orando. Oração silenciosa. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, mas peraí, o que está acontecendo com você? O que você está diferente? Ah, foi o pastor, fez uma, diz assim, né? Foi o pastor, foi a igreja que fizeram uma lavagem cerebral em você. Ah, não. Aí você tem a oportunidade de falar, mas não vá criticando, não. Peça sabedoria ao Senhor, fique quieto, fique na sua. Mas vai chegar um dia, um momento que vão ter dificuldade, vão chegar para você e dizer assim, olha, você pode orar lá na sua igreja por esse problema assim, assim? Pois não, vou orar sim. Você vai e ora. Não seja aquele crente chato. Não, porque o cara pode morrer hoje de noite e eu não vou falar de Jesus para ele. Testemunho de Jesus, criatura. Muitas vezes o testemunho fala mais alto do que o que a gente está dizendo, amém? Aleluia. Agora, se oramos por uma família temente e submissa ao Pai Eterno, Deus está agindo para que através das nossas palavras e atitudes sejam comprovadas mudanças. A gente não vai dizer que houve mudança. As pessoas vão perceber que houve mudanças. Trate muito bem a sua mulher, cara. Trate bem demais a sua mulher. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, filha do Deus vivo. Trate bem a sua mulher. Não levante a voz para a sua mulher, não. Porque eu estou sem paciência. Deixa fora de paciência na porta de casa, antes de entrar. Trate bem a sua mulher. Mas ela não interessa. Você é o sacerdote. Trate bem. E o senhor nunca perdeu a paciência, não? Você acha que eu não sou humano, não, igual a você? Mas a gente vai aprendendo, irmão. Vai aprendendo. Valorize a sua esposa. Mostre para os seus filhos como é que você trata a mãe deles. Faça isso. Porque você tem filha. Como é que você quer que a sua filha seja tratada no futuro? Porque ela vai casar. Aí o cara disse que não. Eu ficava mordido porque primeiro nasceu o Mir, depois Suzane, depois é que veio o Murilo. E aí chegavam os caras e diziam assim, eu tenho um filho desse tal para namorar com tua filha. Eu ficava medonho com esse negócio. Aí quando as meninas começaram a namorar, eu botei logo um poste de rua, aquele poste de rua, botei lá num jardim e acendia a praca. Besteira. A gente tem que entender que a gente tem que ter. E aí eu digo para você, minha irmã, trate bem do seu marido. Trate bem. Então, se houver um tratamento, um tratar bem o outro, trate como você gostaria de ser tratado. Meu casamento não está bem, estou com um problema. Comece a orar por você. Apresente a sua vida. Mas o problema não sou eu, mas apresente a sua vida. Aí o Senhor vai trabalhar. É assim que o Senhor faz. Então, se a nossa entrega a Cristo, você está me acompanhando, igreja? Se a nossa entrega a Cristo for incondicional, nós enfrentaremos as adversidades confiando que o seu agir está ocorrendo em nosso favor, mesmo quando tudo pareça que é contrário. Eu não creio, eu não estou orando. Vai desistir? Não. Vai desistir não. Tem que ser perseverante. Aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da glória, a coroa da vitória. Aleluia. Habitarão na Nova Jerusalém celestial. Entenda o seguinte, você não é responsável pela salvação de ninguém. Você é responsável para proclamar a palavra, para testemunhar.
Eu estou aqui ministrando a palavra. A pessoa vai aceitar se quiser. Quem convence? É o Espírito Santo. Eu não tenho condição de convencer você a nada. É o Espírito Santo. E quem é que vai decidir? É a pessoa. Amém? Amém? Olha, no versículo 4, do nosso texto básico, Pedro nos faz lembrar de que os recém-nascidos precisam de leite para crescer. Olha só, agora me lembrei da minha bisneta. A bichinha está sendo amamentada, né? Está fazendo 6 meses, aí começaram a introduzir aos poucos, né? Ela até hoje não provou água ainda, mas já começou a provar umas frutas, né? Umas coisinhas de leve. E a bichinha é boa de boca, a bichinha, viu? Pense numa, então está lá, está o que? Está recebendo o leite e está começando a introduzir aos poucos o alimento. Pois bem, assim na nossa vida espiritual, irmãos. É por isso que a gente tem classes. A pessoa quando chega, vai para a classe de doutrina 1, ou a classe novos decididos, ou a classe de iniciantes, como queira chamar. Vai começar a receber. Por quê? Porque é a base. Aí tem gente que chega e quer começar pelo telhado. Ô, meu Deus, como é que esse telhado vai se sustentar? Tem que ter os pilares. Então ele está mostrando aqui, não é? Ele lembrar leite para crescer. Aí ele mostra que Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. E quem é a igreja? Somos nós. Amém? Então a nossa vida, nós precisamos estar sendo edificados em Cristo. Agora, o segredo do crescimento é a nossa comunhão com Cristo. Aleluia. Amém? É o segredo do nosso crescimento. Olha, irmãos, cada dia que passa, eu vejo que eu não sei nada. Que a gente vai vendo, a gente vai aprendendo. Olha, a gente tem que aprender. A gente tem o que aprender. Tem o que aprender. Quando a gente para, a gente pede. Eu recebi um telefonema hoje, aí a pessoa me disse, meu amigo, é o seguinte, eu vou passar o telefone da minha filha, né? Porque eu não estou mais nessa área profissional. Eu estou por fora aí, disse, não sei não, quer que as coisas mudaram, eu não posso lhe dar orientação nenhuma. Na vida profissional assim, imagina a vida espiritual. É por isso que a gente tem que estar na palavra, na oração. É um tripé, jejum, palavra e oração. Porque as batalhas não são brincadeira não. Mas nós estamos firmando os nossos alicerces em Cristo. Para quê? Para resistir. Às vezes a pessoa vem para o culto, não bate palma, não louva, não adora. Eu sou responsável? Não. O que é que o senhor faz, pastor? Eu só faço orar. Posso fazer outra coisa? Não posso. Porque o Senhor diz, não é por força, não é por violência. O Senhor diz que não está à procura de religiosos, Ele está à procura de adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a gente não sabe o que vai na mente e no coração. Então a gente tem que orar pela pessoa. O que é que diz? Orar uns pelos outros. Não é para julgar a pessoa, não. É para orar uns pelos outros. Amém? Agora, o que é que Jesus faz? É o próprio Jesus quem convida para si todos os cansados e sobrecarregados. Porque nele é o que encontramos o verdadeiro e eficiente alívio. Descanso para a alma cansada. E ele garante, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 30. Amém? Nós sabemos da história de Lázaro. Era uma família, Lázaro, Marta e Maria. Era uma família amiga de Jesus. E Lázaro adoeceu e elas mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava doente. E quando o Senhor recebeu a informação, ainda demorou alguns dias. Não, essa enfermidade é para o louvor da glória de Deus. Aí vai visitar
a família. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Já sabia. Aí o Senhor vai. Marta e Maria, elas estavam passando pela dor da perda do único irmão. E era aquele irmão que sustentava elas, que sustentava a casa. Naquela época não tinha previdência, não. Era ele que sustentava. Era uma família. Eram só os três. E aí o que é que Jesus faz? Jesus pede para ir para o local onde enterraram Lázaro. E a Bíblia fala que era uma gruta. E quando chegou lá, Jesus fez uma coisa. Ele fez uma oração. E na oração ele diz: Pai, vou dizer com as minhas palavras, eu estou orando para que eles vejam que eu e o Senhor somos um, que eu dependo do Senhor. Aí ele dá uma ordem, não é? Não, ele diz assim, primeiro ele diz assim, tirai a pedra. Aí Marta disse, Senhor, já cheira mal, porque faz 4 dias. Aí Jesus respondeu, não te disse que se creres verás a glória de Deus? Está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40. Agora veja o que foi que Jesus fez. Jesus orou. Quando ele terminou, então ele falou em voz alta, né? Ele gritou, Lázaro, sai para fora. Aí o que é que a Bíblia diz? Que ele saiu com as mãos atadas, os pés também atados, e o rosto tinha um pano. Ele não podia tirar o pano do rosto porque ele estava todo amarrado. Entendeu? Então ele o viu. Ele foi pulando. Porque ele não estava enxergando nada. Agora, ele não tropeçou. Não tropeçou em nenhum mato, nada. Era uma gruta. Ele não tropeçou em nada. Ele ouviu a voz. De pulo em pulo, ele chegou onde Jesus estava. Sabe por quê? Porque quando Jesus chama e a pessoa atende, ele sustenta. Ele guia os passos. Ele está cuidando. O que foi que o Senhor disse? Tira as ataduras e vai para casa. Então, tiraram o pano que cobria o rosto, ficou com os braços e as mãos livres e foi para casa. Imagine a festa, a alegria. O cara ressuscitou. Já tinham passado 4 dias. Quando Jesus chama e você atende, não há nada que impeça que você chegue à presença do Criador. Você escuta a voz do Criador. Você escuta a voz do Salvador. E eu concluo dizendo que a você deposite a sua confiança em Jesus Cristo. Não importa quão pequena seja a sua fé. É uma fé pequenina. Não é nem é menor do que uma fé, não é menor do que um grão de mostarda. Não dá nem para ver. Mas a fé é num Deus grande. Não existe ninguém, nem nada maior do que o Senhor. E preste atenção. Ninguém vai impedir de que aquilo que o Senhor preparou para você seja realizado. Então, se você abre o coração e aceita aquilo que o Senhor tem para você fazer, vai acontecer. Vai acontecer. Em Cristo, nós somos resgatados da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você deseja uma família nas mãos de Deus, então, não importam as adversidades, não importam, consequentemente, as provações, não importa
que falaram, o que disseram. A palavra do Senhor prevalece. Mas a minha vida está toda errada, toda bagunçada. Tá. O Senhor é especialista em organizar vidas bagunçadas. Não sei se você já deve ter visto, né? Tem uns programas aí, televisão, que a pessoa vai para arrumar, olha só, arrumar o guarda-roupa do outro, né? Aí mostra aquela bagunça toda, né? Aí começa a ensinar como é que dobra a roupa, como é que guarda. Aí mostra como era antes, como é que está agora. É assim que o Senhor faz. Ele arruma a nossa vida. Ele organiza as coisas. Agora, deixa Ele fazer. Não faça como eu fiz uma vez. Na igreja, começando o ministério, há 30 anos mais ou menos, 29, né? 29. Vou completar 30 anos de consagração, mas fiz 29 como pastor da igreja. E aí, fui lá para o hospital, e lá na maca eu disse: Deus, foi para isso que o Senhor me chamou. O Senhor me curou de uma doença que era para morrer. O Senhor me chamou para o ministério, eu estou no ministério. Uma luta tremenda, não sei nada. Uma batalha, e agora eu estou aqui nessa maca e tudo indica com problema de coração. Aí o Senhor disse assim para mim: não, não chamei você para isso não. Porque Deus fala com a gente, sabe? Ele disse: o problema é que você está querendo resolver. Sou eu quem resolve. Ah, irmãos, aí eu pedi perdão ao Senhor. Já contei isso para vocês, né? Está ouvindo de novo. Esse é o problema do cara ficar tanto tempo no mesmo lugar, né? Às vezes repete, né? Mas olha, o Senhor não tive problema nenhum. Aí ali eu aprendi. É o Senhor que faz. Quando eu faço alguma coisa, eu me arrebento. É por isso que eu fico esperando. Não. Enquanto Deus não disser, eu não saio do lugar. Lembra de Moisés? Ora, se o Senhor não for conosco, Senhor, eu não saio daqui. Deus fala em nossos dias. Ele é fiel. Ele é justo. Ele é poderoso. Ele tem planos e propósitos para cada pessoa, gente. Para cada vida. Você tem promessas do Senhor. E a minha oração é que você permaneça diante do Senhor, disponível para Ele. Para que todas as promessas dEle cumpram-se na sua vida. Cumpram-se na sua família. Que você tenha uma família grandemente abençoada. Uma família onde você possa ver a presença do Senhor, agindo, transformando, curando, salvando e libertando. Amém? Vamos ficar de pé, equipe de louvor.